Olá, eu sou o Gabriel Henrique de Souza Eu sou o Thiago. e nós estamos aqui hoje para apresentar sobre o projeto O Papel de Ensino de História em Tempos de Fake News, uma reflexão acerca da ditadura militar no Brasil, entre os períodos de 1964 e 1974. Bom, nesse projeto, o que a gente busca é ampliar o conhecimento dos alunos acerca do regime militar através da análise crítica de fake news e, com isso, procurar estabelecer uma reflexão a respeito de tanto de informação que os estudantes recebem todos os dias através do meio de comunicação. Apesar da gente escolher o recorte temporal da ditadura militar, o nosso intuito, na verdade, é entender como que os estudantes eles estão recebendo essa quantidade imensa de informações e como que ele trabalha elas. E no caso a gente resolveu escolher o tema da ditadura para poder abordar um pouco isso. O nosso objetivo geral nessa intervenção foi justamente problematizar, junto com os estudantes, a construção do pensamento histórico e crítico em relação à resistência e repressões nos 10 primeiros anos da ditadura militar no Brasil. Então, nós fizemos um recorte temporal, né, dos primeiros 10 anos da ditadura militar no Brasil e a gente procurou trabalhar principalmente em cima do pensamento crítico dos alunos, em cima daquilo que a gente já falou, em cima de toda a informação que eles recebem atualmente. Os nossos objetivos específicos, dentre eles, está analisar o que os estudantes compreendem por ditadura, porque durante as nossas análises em sala de aula, nós percebemos que havia, entre conversa entre os próprios alunos, algumas, alguns conceitos que eles tiraram de lugares que a gente não sabia de onde, mas a gente sabia que não estava tão certo. Além disso, trabalhar a forma como eles lidam com as informações que chegam até eles por meio de conteúdos midiáticos. Nós percebemos também que eles tinham bastante acesso à informação, principalmente internet, redes sociais no geral, além de livros e tudo mais. E também apresentar com base em fontes históricas o que foi a ditadura. No caso, a gente buscar principalmente em atores como Marcos Fico e Marco César Pellegrini. Além disso, a gente também busca explanar sobre os movimentos de repressão e resistência, apresentar como eles se deram naquela época e também compreender o papel burocrático de. Então, onde a gente realizou essa intervenção, né? A gente realizou no Colégio Estadual de Campo Mourão e a gente realizou essa intervenção numa turma de nono ano nos dias 14 e 21 do mês de novembro de 2018. E como que a gente resolveu apresentar todo esse conteúdo? Bom, a gente percebeu durante as aulas que os alunos eles não tinham tanto interesse assim na aula de história. O que a gente percebia, na verdade, às vezes era até um certo desdém, eles não queriam ter aquela aula. Então a gente buscou, ao máximo, trazer algo diferente para eles. No caso, a gente buscou na Anastasio Alves, inclusive, algum tipo de conceito para um novo tipo de didática, que seria a aula de dispositiva dialogada, que vê mais como o estudante como autor daquela aula e não só o professor como centro de tudo. E quais foram as etapas desse projeto? A primeira etapa seria a aplicação de um primeiro questionário, para a gente ter uma ideia de como os alunos se localizavam, qual que era o conhecimento que eles já tinham. E a segunda etapa seria a dinâmica do balão e a aula expositiva, justamente como a gente vai explicar mais para frente, foi uma dinâmica que a gente adotou para tirar os alunos um pouco da sala de aula. E a terceira etapa, por fim, seria a aplicação de um segundo questionário, para ver se a nossa intervenção teve um resultado efetivo ou não. Bom, na primeira etapa, nós fizemos a aplicação do primeiro questionário para saber qual que era o conhecimento deles acerca da ditadura e como que eles recebiam as informações que eles tinham em sala de aula. No caso, como que eles adquiriam isso nos meios de comunicações deles. Aqui a gente tem algumas respostas dos estudantes que basicamente foi o que norteou o desenvolvimento do nosso projeto, que foi quando a gente perguntava o que você sabe sobre o que foi o período militar no Brasil. No primeiro questionário, a gente pode ver que fala que não tinha liberdade de expressão e quem falasse mal do governo sofria com muitas consequências, uma visão, digamos, negativa daquele período. E na outra, a gente pode perceber que o aluno ele responde que fala que tinha muitas mortes, muitos conflitos e muitas guerras, muitos presos e muita frescura. A partir de respostas como essa, que fala que tinha guerras, que fala que tinha frescura, nós começamos a desenvolver um pouco
o nosso projeto e a buscar algumas fontes para ver da onde que eles estavam tirando esse tipo de... Bom, já a segunda etapa do nosso projeto, ela se baseava na dinâmica dos balões e aula expositiva. E como que funcionava essa dinâmica dos balões? Bom, nós não queríamos que essa aula de história fosse igual ao convencional, que o professor vai lá no centro da sala, começa a explicar um monte de conteúdo e o aluno tecnicamente tem que absorver todo esse conhecimento. Até porque a sala que nós nos encontrávamos, ela era bem agitada e muitas vezes acabava saindo do controle o andamento da aula. Então a gente tinha que fazer eles saírem da sala de aula convencional. A gente tinha que mostrar para eles que a história, a aula de história, ela não é só aquilo que eles estavam acostumados. Então, como que funcionava essa dinâmica dos balões? Bom, nós levamos os estudantes para a sala, nós levamos eles para a quadra do colégio e quando chegamos lá, a gente chegou para eles e deu um balão para cada um e falou o seguinte: olha, nós vamos dar um balão para cada um e daí a gente vai colocar uma música para tocar. Quem tiver o balão inteiro até o final da música, vence. E daí a gente não falou mais nada, a gente só deu essa informação, que quem tivesse o balão inteiro até o final da música ganharia. E daí, quando começou a tocar a música, eles começaram a estourar todos os balões, o que era o que a gente esperava a princípio. E daí, quando terminou a música, a gente chegou para eles e falou: olha, em nenhum momento, quando a gente falou com vocês, a gente falou que precisava estourar o balão do colega. A gente só disse que o balão que tivesse inteiro no final da música venceria. E a partir disso, a gente trouxe uma reflexão para eles que nem todo tipo de informação que eles absorvem, eles precisam acatar elas tão rápido. Que a gente queria mostrar para eles que as informações que chegam até eles, por mais que às vezes elas pareçam confiáveis ou pareçam que eles tenham entendido, a gente queria que eles meio que olhassem com um olhar crítico para elas, que eles questionassem, não, mas por que que eu estou estourando o balão do colega, sendo que ele não falou para estourar, era só manter o balão inteiro até o final da música. E daí eles perceberam através dessa dinâmica que basicamente eles não precisam, na verdade, que eles precisam sempre estar questionando as informações que chegam até eles. Mas para que a gente decidiu realizar essa dinâmica então? Porque o resultado da nossa primeira etapa, o resultado do nosso primeiro questionário, apontava que eles não questionavam as informações que chegavam até eles. As respostas que eles davam era que não, eu não questiono, eu não ligo, se o professor falou é verdade, está na internet é verdade, se está num site de notícia é verdade, eles não questionavam aquilo. E o que a gente queria com essa dinâmica foi justamente despertar nos estudantes uma reflexão sobre essas informações, mostrar para eles que essas informações não são necessariamente uma verdade universal, algo que eles têm que sair compartilhando em todas as redes sociais. É algo questionável, que eles podem questionar e saber se aquilo é realmente verdade ou não. E como eu já falei, a gente queria mostrar como eles podem questionar e selecionar as fontes que eles utilizam para a vida deles, levar isso para a vida deles, não somente na área da história. E por que uma dinâmica na quadra? Porque justamente a gente queria tirar o estudante do ambiente convencional da sala de aula, para produzir algo mais concreto, tipo algo mais visível, mostrar para eles que através de uma simples brincadeira ali com balões, a gente pode trazer essa reflexão até para dentro da própria história. E a próxima etapa, depois dessa dinâmica da quadra, né, a gente realizou uma aula expositiva com os alunos. Nessa aula expositiva, a gente propôs a formação de grupos, a sala se dividiu em equipes, e a gente apresentava num slide uma pergunta, uma afirmação, na verdade, sobre o período militar, sobre os primeiros 10 anos da ditadura militar. E a gente propunha para eles se aquela afirmação era verdadeira ou não. E nisso, cada grupo, né, cada aluno tinha uma plaquinha de verdadeiro ou falso. Eles tinham que levantar essa plaquinha, afirmando se era verdadeiro aquela informação ou não. E nisso a gente acabou promovendo um debate em sala de aula. E depois de escolher se aquela questão era verdadeira ou falsa, cada equipe tinha que explicar o porquê daquela pergunta ser verdadeira ou falsa, justamente para instigar eles a explicar a informação que eles estão passando. Inclusive para eles não ser, entre aspas, uma fonte de fake news também.
E no final da apresentação, a gente fez um debate sobre um vídeo de fake news. Na verdade, era sobre um youtuber que falava sobre o período da ditadura militar, que inclusive ele acusava o Caetano Veloso de ser um comunista financiado. E daí a gente pegou esse trecho desse vídeo e pegou essa informação e questionou com eles. Será que aquilo é verdade? Será que é uma meia-verdade? Ou será que é uma mentira? E a gente trouxe para eles questionarem isso e trouxemos alguns argumentos que provavam que aquilo não era bem uma verdade. Bom, dentre as questões que a gente abordou, na primeira questão a gente abordou a questão do contexto histórico que antecede o golpe, falando sobre o governo do Jango, e como que se deu o período do golpe. A gente também falou sobre a questão da formulação do AI-5 e as suas formas de repressão, e também sobre o suposto milagre econômico que aconteceu na época. Na segunda questão, a gente tratou um pouco mais sobre os movimentos populares, a UNE e os sindicatos, e também os movimentos de contracultura da época, como o tropicalismo, o teatro de arena e o cinema novo. A gente perguntava, por exemplo, se esses grupos se eles eram agressivos, se eles faziam baderna e tudo mais. E daí o estudante tinha que falar se era verdadeiro e falso. E daí, no caso, algumas equipes falaram que era verdadeiro. E daí os outros falaram que era falso. E daí cada uma delas colocavam seus argumentos em questão. Bom, depois dessa etapa da realização da aula expositiva, nós realizamos a aplicação do segundo e último questionário, que era justamente para saber qual que tinha sido a mudança que teve nas respostas deles. A gente trouxe aqui algumas transcrições para saber o que mudou na concepção deles. No primeiro questionário, o estudante respondeu: Eu acho que foi um regime muito severo, só pelo nome militar, expressa algo muito fechado, severo. Acho que foi um tempo difícil. Já no segundo questionário, a gente percebe um desenvolvimento melhor nessa resposta, que ele fala que foi um período onde não tinha liberdade de expressão e as pessoas não podiam publicar notícias sobre o governo por mais que fossem verdadeiras. Caso contrário, eram presas e até sentenciadas à morte. Aqui a gente pode ver uma tabela que a gente usou um critério de avaliação de 0 até 5 para saber se aquelas respostas eram entre boas, entre aspas, ou ruins. E como a gente pode ver no primeiro questionário, a gente tem bastante respostas que iam de 0 a 1. Já no segundo questionário, a gente já pode ver uma melhora bem considerável, porque a maioria dos estudantes conseguiu compreender melhor como que foi, a, como que se deu a formação desse período militar e como que ele aconteceu. Nessa outra questão que tinha no nosso questionário que aplicamos, também a gente pode ver uma melhora muito grande. No primeiro questionário, era um número muito grande de alunos que tinham uma resposta não muito boa. E já no segundo questionário, o número diminuiu bastante e aumentou o número de respostas positivas, como a gente pode ver, de 4 a 5 em azul. Bom, relacionado à questão do uso de informações, de como que chegam até eles, a gente pode ver no primeiro questionário que o aluno, o estudante em questão, ele falava que não, que nunca questionava, que ele não entendia nada sobre isso. Já no segundo questionário, a gente pode ver que ele fala que sim, pois temos que opinar, e como a aula de hoje foi muito mais que um debate, nós questionamos as perguntas e acertamos todas. Estou feliz. Inclusive, a gente pode perceber que o aluno expressa felicidade por ter entendido aquele assunto e perceber que ele realmente ele pode aplicar isso para a vida dele. Já numa outra pergunta, quando a gente questionou para os alunos se eles costumavam questionar, indagar e duvidar daquilo, se aquilo era verdade ou não, das informações que chegaram até eles, a gente pode ver que no primeiro questionário, as respostas variavam muito. Era um pouco sims, a maioria era não, como a gente pode ver em laranjado, e às vezes também era um número muito alto de respostas. Já no segundo questionário, o número de sim aumentou bastante. E isso é um reflexo da dinâmica que a gente trabalhou com eles. Esse era o intuito da nossa dinâmica. E quais foram os resultados obtidos com essa dinâmica e essas aulas aplicadas? Bom, conforme os dados que a gente obteve durante os questionários, a gente percebeu que mais de 50% dos estudantes mudaram suas visões em relação tanto à obtenção de informações que eles têm no dia a dia, tanto na compreensão do período da ditadura militar. Além disso, eles ampliaram o leque de conhecimento sobre os 10 primeiros anos a partir do golpe, o seu desenrolar como repressões e resistências.
E também essa atividade serviu como suporte para os estudantes questionarem mais sobre o que escutam e recebem, e a partir daí pensarem sobre quais atitudes tomar diante de inúmeras notícias falsas que circulam via mídias sociais. Principalmente a questão do questionamento das fontes que eles utilizam, não acreditar em qualquer coisa que eles leem e coisas do tipo. Então, qual foi a nossa forma de avaliação, né, nesse projeto? A gente avaliou principalmente a participação dos alunos das atividades e também, principalmente, a participação nas discussões e nos debates, porque quando a gente promoveu essa atividade de uma espécie de verdadeiro ou falso, vamos colocar assim, a gente percebeu que estimulou bastante a participação deles no debate. Então, foi uma forma mais fácil que a gente encontrou de avaliar eles, através da participação. Bom, durante a nossa aplicação do projeto, nós não tivemos nenhum tipo de empecilho que impediu a gente de realizá-lo. Inclusive, a gente teve muito apoio, tanto do colégio, do professor e até mesmo dos alunos, por mais que eles não demonstrassem interesse a princípio naquela aula, depois nós fomos meio que conquistando a vontade deles para participar e tudo mais. Mas talvez em alguma situação que os alunos não quisessem participar da aula, não quisessem realizar atividade, por exemplo, na educação física, eu acredito que uma conversa anterior com os alunos poderia estimular eles a participarem da atividade. E o que o nosso trabalho teve de melhor? Bom, a melhor parte do nosso projeto com certeza foi ver o resultado que teve nos alunos, principalmente quando a gente usa a questão dos dados que melhoraram bastante a compreensão dos alunos e que fica visível, inclusive, quando a gente foi conversar, realizar algumas conversas com eles. Que eles, além de gostarem da atividade no geral, eles começaram a questionar cada vez mais as informações que eles tiveram durante sua vida, vamos dizer assim. E talvez um complemento para essa atividade, para aprimorar um pouco melhor a aplicação para esses alunos, nós mudaríamos a forma de abordar o conceito de fake news, porque a princípio a gente abordou ele como se fosse algo aleatório, que qualquer pessoa vai lá, conta uma mentira e ela se espalha. E infelizmente não é assim. Nós percebemos depois do projeto que essas informações elas são criadas, elas têm um intuito, elas não são criadas de forma aleatória. E talvez apresentar isso para o estudante também pode ajudar ele a usar melhor e a questionar essas informações que eles utilizam. E por fim, após a realização, né, o término dessas atividades, a gente quer fazer um agradecimento. Primeiro, um agradecimento ao órgão, né, a CAPES, por ter proporcionado para a gente a possibilidade de participar desse projeto, ao Colégio Estadual de Campo Mourão, porque foi um colégio bastante receptivo, a diretoria, os professores acataram muito bem a gente, receberam a gente muito bem, ao nosso coordenador, professor André, que trabalhava no colégio e recebeu a gente também muito bem, estava sempre disposto a ajudar, e por fim ao nosso coordenador do projeto PIBID, professor Fábio Ram, que também nos auxiliou bastante, principalmente na nossa fundamentação teórica, enfim. Essas foram algumas referências utilizadas durante a aplicação do projeto. E é isso. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Muito obrigado.